Então, o que a gente começou a ver no 3D Max, né, foi a interface, né, óbvio, como ele funciona, como ele pensa. Como eu tinha falado, por ser um software da Autodesk, ele tem uma porrada de coisa que não tem nos softwares Adobe. Os menus dele não são óbvios como os da Adobe. Eu vou no menu janela e eu vou achar tudo que eu quero. Não é assim que funciona aqui, infelizmente não. Mas ele é bem lógico, claro, como todo software. Ele tem o seu modo de operar, né, o seu modus operandi funcionando, é o que importa. E a gente viu aquelas coisas que a gente usa, né, que são os atalhos, para poder fazer a movimentação, para poder fazer a navegação, para criar os objetos e para a gente começar a produzir alguma coisa, que inclusive eu citei aquele jogo do Crossroad, que é uma coisa bem popular que o pessoal faz em 3D, que é o low poly, o 3D low poly. É bem popular mesmo, cara. E assim, isso aí prova que você não precisa, é claro, um cara que trabalha com software, ele tem um conhecimento profundo do software. Mas esse tipo de coisa é a prova que você não precisa criar uma coisa muito estética para fazer sucesso. Esse jogo, se não me engano, ele faturou 10 milhões de dólares em 3 meses, o Crossroad. Então ele é a prova de que você criando uma coisa criativa e estética, não tão elaborada, você consegue sim alcançar o mesmo resultado. Claro, para esse segmento, para esse nicho. Então assim, hoje eu quero complementar a aula passada. Eu vou falar de outras coisas, mas eu quero complementar a aula passada. O que a gente viu na aula passada são as ferramentas de primitiva, as formas primitivas, né, que não são tão primitivas assim. Mas aí eu tenho a necessidade de fazer algumas coisas. Por exemplo, acho que se não me engano, foi um aluno aqui dessa turma da outra, que perguntou como é que eu fazia a quina, como é que eu fazia o objeto boleado. Eu tenho um objeto que faz isso, tá? Só que ele não está nessa categoria de primitivas padrão. Ele está na categoria de primitivas estendidas. É uma categoria abaixo das primitivas padrão. Com as primitivas estendidas eu tenho já um grupo de coisas mais complexas. Tem muita coisa, para dizer a verdade, tá? Coisas que são úteis e coisas que não são tão úteis assim. Por exemplo, eu tenho a chamfer box, que é um quadrado com quinas arredondadas. Então, para criar ele, é o mesmo processo do box tradicional. Eu escolho se eu quero ele em box, que é a mão livre, ou se eu quero ele proporcional, que é o cube. Eu clico e arrasto, ele já cria automaticamente. E agora, só de arrastar o mouse, ele já cria esse arredondamento, para fazer as quinas boleadas. Tem como fazer isso lá com outro objeto? Tem como fazer isso com outro objeto, mas eu tenho que fazer o processo de conversão. Ainda vou mostrar isso também, mas aqui já é mais simples para criar esse objeto específico. Então, ó, a hora que eu definir a quantidade da curva, o raio da curvatura, eu dou um clique e pronto. Ó. O objeto já é um puff, um dado, qualquer coisa que tenha essa quina boleada. Eu tenho outros também, tá? Eu tenho cápsula, que é bem bacana de criar. O objeto também é um objeto cilíndrico já com as quinas arredondadas. Esse objeto aqui, o Torus Knot, a gente usa muito ele para testar material, porque ele já cria desse jeito aqui, ó. Ele é um nó, tá? Todo prontinho já, ó. Ele para material é ótimo, porque a gente testa material com ele, testa brilho, transparência, refletividade, todas as propriedades que envolvem aí um material criado em 3D Max. Eu tenho esse Edra, que é um losango de todos os lados. É um keyframe, né? Isso aqui parece um keyframe do After Effects e tal. Eu tenho o tanque de óleo, o Oil Tank, tá? Que ele tem, ó, essa quantidade aqui, ó, de boleamento. Parece uma cápsula, lembra muito a cápsula. Eu tenho o Spindle, tá? Que dá para fazer um peão. Eu tenho o Gangon ou Gengon, que é uma forma geométrica mesmo, criada. Ah, mas como é que eu defino quantos lados eu quero? Aqui, ó, na quantidade de lados, você define o quanto que você quer do seu Gengon. Então, por exemplo, eu quero criar um heptágono, tá? Um heptágono. Então, aqui, ó, ele já cria para mim um heptágono e define para mim. Aí, depois disso, eu quero criar um pentágono, tá? Então, além disso aqui, ó,
Eu posso definir a quantidade que eu quero, ó. Se eu quero ele mais ou menos, ó. Eu vou deixar ele levemente duplicado, para ficar com as quinas arredondadas. Tá ótimo. Então eu posso criar também o Ring Wave, tá? Esse bagulho é muito doido, tá? Ele tem animação, ele é muito doido, tá? Ele tem uma animaçãozinha nele, ó. É legal. Bagulho doido. O prisma, tá? O prisma é bacana de você criar, ó, com objetos de quina, como o nome diz, né? É um prisma, tá? O chamfer cylinder, que é o cilindro com quinas arredondadas, chanfradas, é ótimo para fazer esse tipo de objeto aqui. Ah, mas o meu camarada tá com pouco lado. O meu cilindro tá com pouco lado. Tá muito quadradaço, ó. Como é que eu defino a quantidade de lados dele? Então, na hora da criação, você define aqui embaixo a quantidade de lados que você quer. O cilindro, para ficar legal, cara, tem uns 40, 50 lados. Para ficar perfeitamente redondinho, ó. Mais estético, né? Ó, e quando eu faço a função do chamfer, ó, funciona muito melhor. É claro que por consequência disso, se eu apertar F4, ó, o camarada fica mais pesado. Tem mais linha, né? Então é mais complexo. Quanto mais arredondado, quanto mais construído o objeto mais ele consome, né? Do processamento do software e tal, e de tudo que envolve a modelagem, tá? Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele tem mais quinas, mais lados, mais faces do que um objeto tradicional, como esse aqui que só tem lados brutos, tá? Não arredondados. Bem, o L extension e o C extension são quinas em C ou em L, tá? Isso é útil para fazer modelagem industrial, isso é bem legal. E o hose, que é útil para fazer coisas que lembram parafusos, portas que tem esse efeito, escadas, é legal. Então essas são as primitivas estendidas, dá para fazer algumas coisinhas a mais e complementando as primitivas padrão. Né? As duas categorias, elas se comunicam o tempo todo, a gente vai usar muito elas, né? As duas, e beleza. Então com esse conhecimento eu posso criar outras coisas e produzir coisas mais interessantes, mais complexas, dependendo do que eu preciso fazer. Agora eu quero falar outra coisa. Por exemplo, vamos supor que eu precise modelar, usando essas ferramentas, um cenário, né? Que é um exercício que eu devo pedir para todas as turmas e para todos os lugares. Então vou fazer, por exemplo, uma árvore, um pinheiro, que é o que mais dá para fazer com forma primitiva. Então com o pinheirozinho eu tenho um cilindro, eu vou deixar ele com 20 lados, puxo o tronco do pinheiro, vou para a vista topo, Z, né, para dar um zoom, vou pegar o cone, partindo do centro aqui, ó. Agora eu vou apertar perspectiva, P de perspectiva, subo e faço a ponta. O W e eu levanto. Eu achei que ficou muito pequeno, então eu vou aumentar a proporção desse cara, descer um pouquinho ele, ficar com mais cara de pinheiro mesmo, ó. E aumentar de novo a proporção dele. Bacana. Então eu tenho minha arvorezinha criada, aperto o Q para sair, né, das ferramentas. E agora eu vou colorir. Eu vou desligar o F4, não preciso dele agora. Aí eu vou apertar o cliquezinho de cor e eu posso customizar minhas cores dentro do 3D Max, porque essa paleta aqui é uma paleta meio crua, meio sem graça. É útil, mas não é tudo. Eu posso clicar em qualquer quadradinho desse e adicionar cores customizadas. Então quando eu abro isso aqui, eu abro a paletinha de cor, né? Eu posso escolher por RGB ou por HSL, tá? Não posso escolher por hexadecimal, o Max nem lê isso, tá? Eu posso escolher por RGB, então se você for num site e ver uma cor que você gosta, você pode pegar o código dela RGB e aplicar aqui. E aí a partir do momento que eu escolho a cor que eu quero, que eu posso criar trilhões de cores aqui, eu adiciono e aí fica assim, na paletinha de Custom Colors, que é o que eu vou fazer, né? Esse aqui eu quero esse tom de verde e esse aqui eu quero aquele tom de marrom. Eu deixei pré-feito já. Né? A questão
é que isso daqui são objetos soltos. Eu clico, seleciono com eles juntos, beleza, manipulo os dois. Bacana. Mas eu não quero ficar lembrando o tempo todo de fazer isso aqui. Ou se minha cena tiver com muita coisa perto, eu vou ter que dar zoom, vou ter que girar a cena para selecionar todo mundo. Então eu não quero isso. Então o Max também tem um recurso de grupo, assim como tem no software da Adobe. Fica no menuzinho de grupo, tem um menu dedicado só para o grupo, tá? É o Group, não tem atalho para ele, tá? É o Group. Vou criar um grupo. Eu vou criar um grupinho, ele vai me pedir para dar um nome, eu vou chamar de árvore 1, ok? E esse é o grupo árvore. Se eu clicar aqui e selecionar agora, ó, ele seleciona o objeto todo. Eu quero editar esse grupo, né? Eu quero customizar esse grupo. E aí eu preciso de duas coisas aqui. O 3D Max tem um recurso de camada igual aos softwares da Adobe, só que não se chama Layer. Ele se chama Layer Explorer, tá? Que é esse camarada aqui, ó. O Toggle Layer Explorer, tá? É o painel de camadas dele, beleza? Ele também se encontra aqui no menuzinho de View, tá? Ou de Tools. Tem duas variações dele. Aqui, ó, Layer Explorer. Esse é o Toggle Layer Explorer. É uma coisa que vem aqui ter clicado aqui, tá? Dá no mesmo. Caso não esteja aparecendo aqui, vai no menu Tools, Layer Explorer. Aqui eu vejo, ó, que eu tenho uma camada mestre e os elementos que estão dentro dela, tipo Illustrator. O grupo que eu acabei de criar e os elementos que pertencem ao grupo, o cone e o cilindro, tá? Eu posso manuseá-los e eu posso abrir esse grupo para poder, sei lá, editar alguma coisa, um tamanho, eu não gostei de como ficou, N coisas. Menu grupo, Open. Aqui também tem um group, né? Lógico, se eu posso agrupar, eu posso desagrupar e eu posso abrir. Então eu vou abrir esse cara, Open. Agora ele está aberto, eu sei que ele está aberto por causa dessas linhas que aparecem em volta. Agora eu posso manusear os caras individualmente, pode ver que ele seleciona aqui, ó, um por um. E quando eu acabei, eu venho em grupo, Close. Ah, mas não é tão prático quanto os softwares da Adobe. Não é. Da Adobe é mais lógico, né? Até porque é software gráfico. Aqui você pode estar com uma casa, não, vamos colocar assim, uma porta. A porta tem a maçaneta, tem a dobradiça, tem a parte da frente, tem a parte de trás, tem a parte de baixo, tem a parte de cima, tem a parte do lado. É muito elemento para você ter que ficar selecionando um por um. Então você cria o grupo, consegue fazer esse manuseio de forma rápida, tá? Esse Toggle Layer Explorer, se você quiser, pode deixar aqui no canto, pode expandir, pode colar ele aqui no cantinho, ó. Ele ficar aqui de forma visível, pode tirar ele e fechar, só abrir ele quando precisar, que é o que eu faço, porque eu gosto dessa tela bem abertinha, tá? Aqui ainda posso espremer mais esse painel, tá? Não precisa, mas eu posso. Tem outro atalho que fecha isso, depois eu falo, tá? Então, assim, com isso eu já consigo criar cenários, eu já consigo produzir alguma coisa e ver o resultado. Mas eu quero falar sobre clone. Eu tenho duas maneiras de clonar de forma lógica no 3D Max. A mais óbvia é aquela que eu mostrei na última aula, que é selecionando o que você quer, puxando a seta do ângulo com o Shift. Por exemplo, eu quero esse cara aqui, eu só quero uma cópia, e eu vou redimensionar esse camarada. Vou fazer uma florestinha, né? Vou para a vista Left, W, eu quero colocar no chão aqui certinho, ó, e mais coladinho aqui. Então agora eu posso pegar esses dois, fazer de forma meio aleatória, né? Ó, puxar para cá com Shift e jogar para cá. Então eu posso pegar esses caras aqui, fazer mais um grupo de cópias e esquematizando aqui, né? Então se torna mais fácil o grupo por causa disso. Agora eu posso pegar esse outro blocão aqui e eu vou ter já o meu cenáriozinho começando a aparecer. Eu posso pegar um plane bem grande, criar um plane, botar o mesmo tom, um tom de verde parecido com aquele, não igual, um verde um pouco mais claro, diferente, né?
Então eu preciso ter esse recurso. Só que, e se eu quiser fazer uma cópia simétrica? Essa cópia aqui do Shift é legal, né? Ó, pegar o Shift, puxar, é legal, tá? Mas eu quero fazer uma situação tipo essa daqui, ó. Eu vou pegar, por exemplo, deixa eu ver um objeto que pode ser útil para isso. Um teapot. Eu fiz um teapot. Aí eu quero fazer uma cópia. Só que eu quero fazer uma cópia matemática. O que seria uma cópia matemática? Vamos supor que eu segure o E e eu quero fazer um clone dele rotacionando aqui, ó. Só que o problema é que se eu fizer isso, eu só consigo rotacionar em volta dele mesmo. E isso eu vou explicar por quê. Porque o ponto pivô do objeto está no meio dele. Aí eu tenho duas opções aqui. Ou eu vou mudar o ponto pivô, igual no After Effects, que eu posso mudar o ponto pivô. Ou eu posso fazer um recurso que se chama espelhamento, que é o mirror. Que é esse cara aqui, ó. O mirror. O mirror é uma ferramenta de clonagem ou de manuseio, que ela não serve só para fazer cópia. Ela serve para você manusear um objeto de forma sistemática, de forma matemática, diferente do Shift, que seria uma cópia à mão livre, um clone à mão livre. Então eu tenho aqui, ó, eu seguro o objeto que eu quero, né? Mirror. E no mirror eu tenho algumas opções. Eu tenho como manusear ele pelo ponto que eu quero, pelo axis point, né, que eles chamam, ou pela seleção. Aqui eu tenho não clone, cópia, instância e referência. Depois eu vou explicar com calma o que é isso na prática. No clone é só para manuseio, cópia é um clone sem vínculo, sem nenhum tipo de vínculo, ele fica uma coisa individual. Instância e referência são dois tipos de cópias que vão ter vínculo com o objeto original. A instância, qualquer coisa que eu customizar nesse, vai customizar na cópia, seja cor, material, tudo. É como se fosse um parent. E o referência é para fazer modelagens baseado nesse objeto. Então são cópias diferentes. Eu quero só cópia. E aqui eu tenho o seguinte, eu tenho o eixo que eu quero copiar, eixo X, eixo Y, que na verdade ficam no mesmo lugar, e eixo Z. Eu tenho a mistura de eixos também, ó. Eu tenho XY, eu tenho YZ e eu tenho ZX. Tá? Que ficou uma coisa oposta, né, ó. Esse aqui, ó, ficou idêntico, como se fosse um reflexo. Esse aqui ficou oposto. Eu não quero fazer esses caras. Se eu quisesse, tudo bem, tá? Eu quero fazer até esse cara aqui, mas eu quero que ele saia disso aqui. Então eu vou dar um offset. Deixa eu dar um zoom para trás. Ó. Vou dar um offsetzinho aqui, ó. E aí eu dou OK. Então fiz uma cópia mais matemática. Agora eu quero fazer mais uma girando isso aqui. Então primeiro eu preciso entender o seguinte. Eu posso fazer esse clone aqui, ó. Segurar o eixo que eu quero e fazer isso aqui, ó. E aí eu percebo que o único eixo que está se mexendo ali embaixo, ó. Deixa eu desligar isso. É esse cara aqui que vai mexer, ó. O Z. Então esse eixo é o eixo Z, ó. Se eu quisesse fazer esse tipo de coisa aqui, ó, ele mexeria no eixo X, tá? E se eu quisesse fazer esse aqui, quer dizer, esse aqui, ele mexeria no outro eixo. Então eu tenho esse, Z, eu tenho esse, o X, e eu vou ter esse, que é o Y. Aí esse aqui move todo mundo também. Então eu quero fazer uma cópia, mas eu não quero achar que eu estou chegando em 90 graus, ó. Porque tá vendo ali, ó, 89,54. Eu não quero isso. Eu quero chegar em números exatos, precisamente, exatamente aqui, ó, em 90. Então eu vou fazer um mirror. Eu pego o mirror, clico, só isso, e eu escolho o eixo que eu quero levar ele, ó. Eu quero aqui, eu quero aqui, eu quero aqui. No mesmo lugar, tá? Parece que não aconteceu nada, ó. Porque ele está exatamente no mesmo lugar. Aqui no Z a gente vê que não, mas no X, ó, no mesmo lugar, cirurgicamente. Beleza, é isso que eu quero. Ok. Agora, como eles já estão selecionados, eu venho aqui e coloco 90 graus. Então eu acabei de fazer uma rotação em 90 graus. Então agora eu tenho, ó, a plena certeza que esses objetos, ó,
estão matematicamente posicionados. Mesma distância, mesmo lugar, mesma cena, né? Então isso é bem legal para quando a gente for começar a fazer, por exemplo, modelagens mais precisas, né? Casa, prédio, tipo janela, porta, essas coisas precisam de precisão. Então eu tenho esse recurso. Eu tenho o recurso de clonar a mão livre, que é excelente, mas eu também tenho o recurso de fazer clones mais metódicos, mais cirúrgicos, tá? É claro, isso aqui é um objeto singular, eu posso manusear cada um deles aqui, né? Pelo Toggle Explorer, beleza? Eu tenho esse poder, mas eu tenho, ó, como fazer esse tipo de clonagem. Eu posso chegar aqui e fazer um grupo teapots. Então agora eu sei que isso aqui é um grupo, então eu posso trocar a cor de material de um grupo só. Fica automático, né? Tudo fica automático. Eu posso fazer clone, que agora eu já tenho a precisão que eu queria, ó. Então agora eu posso fazer esse tipo de clonagem aqui, ó. E o bagulho é louco. Ó. Sei lá, mas 20 cópias. Uma passarela de chaleira, né? Então é capaz e dá para fazer isso no 3D Max. Essa é a vantagem dele, né? Ele é muito metódico e muito cirúrgico. Eu não quero isso não. Bacana? Tô acabando. Então, mais uma coisa. Eu tenho as primitivas padrão, eu posso agrupar, eu posso manusear, eu posso clonar a mão livre com Shift e eu posso clonar mais cirurgicamente usando o Mirror. E se eu quisesse alinhar objetos, né? Eu quero fazer um alinhamento de ponta com ponta, eu quero criar alguma coisa que me lembre isso. Então, por exemplo, vou selecionar isso aqui, vou deletar, vamos para esse cenário aqui, e eu vou criar, por exemplo, dois boxes, esse e esse. Eu quero fazer com que a quina desse camarada aqui alinhe com a quina desse camarada aqui. Agora, eu não consigo fazer isso, nesse momento. Por quê? Porque o ponto pivô dele não está na quina. O ponto pivô do objeto está aqui, ó, na base. Os objetos que começam do chão, quando você cria começando do chão, geralmente o ponto pivô fica na base. Os objetos que você cria começando do meio, fica no meio, como por exemplo a esfera. Ó. Já fica certinho o ponto pivô dele. Isso pode ser alterado a hora que vocês quiserem. Basta vir nesse menu aqui. Eu sei que eu disse que eu ia falar de cada menu a seu tempo, mas esse aqui é super simples. A gente vai usar ele bastante, mas agora tá, vai ajudar muito a vocês organizarem as modelagens que vocês já vão produzir. Porque isso aqui já é uma modelagem, tá? Você criou qualquer coisa no software, você já é um modelador 3D. O seu nível só vai aumentar com o tempo, tá? Então, ó, eu tenho um menuzinho que é um menu chamado hierarquia, que é onde eu manuseio o ponto pivô. Tá? Que o After vai chamar de ponto âncora, mas é a mesma coisa. Então eu tenho que ligar isso aqui, ó, Affect Pivot Only. E quando eu faço isso, eu vejo que ele muda a caixa para mim, ó. Então agora ele vai customizar o ponto pivô e não o objeto. Tanto que se eu mover, ó, eu só estou movendo o ponto pivô. Não estou movendo o objeto ficou no mesmo lugar. É só o ponto pivô. Se eu quiser, eu posso desligar. Se eu quiser, eu posso centralizar ele. Ó. Alinhar o mundo. Toma cuidado com esse negócio de alinhar o mundo, tá? Porque é muito grande. E eu vou fazer uma coisa com esse cara aqui, ó. Ah, mas pra que você está fazendo isso? Para fazer o alinhamento de quina com quina. Vou fazer de cima. Tá bem distante, ó. Ótimo. Então, ó, alinhadinho. Agora eu vou desligar. Então agora eu tenho esse objeto desse lado e desse lado. É útil para fazer outras coisas também, né? Se eu quisesse, por exemplo, fazer uma animação de rotação, ele vai rotacionar a partir daquele ponto ali agora. Uma porta, dá para fazer várias coisas com isso. É muito legal. Mas eu quero alinhar. Como é que eu uso aqui o alinhamentozinho? É o seguinte. Eu quero alinhar essa quina com essa quina. Eu tenho uma ferramenta que faz isso aqui, que é a ferramenta Align.
e tem um atalho para ela. No 3D Max, os atalhos são diferentes da Adobe. A maioria usa Ctrl da Adobe, né? O Max usa a maioria Alt. Então, o atalho para alinhar é Alt A. Só que aí, ó, eu seleciono o objeto que eu quero alinhar com o outro. Eu seleciono ele do Alt A e clico aonde eu quero. Então, levou para mim. Com esse cara aberto aqui, eu posso escolher X, Y, Z, alinhar mínimo com mínimo, alinhar centro com centro ou centro com mínimo, ponto pivô com ponto pivô, que é o que eu quero, máximo com máximo, ou máximo com ponto pivô, que ele vai alinhar ali, ó, perfeitinho, ou aqui, tanto faz. Eu quero ponto pivô com ponto pivô. Eu ainda posso colocar aqui a orientação local, X, Y, Z, e a escala geral, X, Y, Z. Mas em 90% dos casos vai ficar aqui. Tá? O Align Position World, que é do mundo. Tá? Então eu escolhi ponto pivô, porque eu já tinha alterado o ponto pivô. Se eu quisesse, poderia fazer de outra maneira. Eu acho mais lógico trabalhar dessa maneira. Tá? Então, ó, eu sei que os objetos estão alinhados. Eu olhei ponto pivô com ponto pivô. Ah, mas eu queria coladinho, coladinho. Beleza. Vai pro grid. E ó. Ou vem no objeto, Affect Pivot Only, e customiza o ponto pivô. O ponto pivô dele não tá tão alinhado assim não. Ó. Poderia ser melhor mesmo. Bem cirúrgico. Esse aqui também, ó. Porque o 3D, ele engana. Você vai dando zoom, tu vai vendo que não tá tão assim quanto você pensava. Então tem que perder tempo, olha lá, ó. Tem que perder tempo organizando os objetos. Bacana. Então vamos fazer um novo align. Tirar ele daqui, ó. Alt A. Ok. Agora ficou bem melhor, olha lá. Agora ficou alinhadinho mesmo, matematicamente, sem vão, né? Para colocar uma luz ali que não vai ultrapassar essa quina. Então eu posso usar sim isso para fazer modelagem, para fazer organizações ou para customizar minha cena, tá? Então, primitivas padrão, primitivas estendidas, grupo, camadas, alinhamento e espelhamento, tá? Eu posso fazer, por exemplo, um dado. Eu vou explicar um pouco mais isso na próxima aula, que tem umas ferramentazinhas aqui que são chamadas de objetos compostos, que a gente vai usar muito eles para poder fazer as coisas que a gente quer cortar, que é o ProBoolean, que é, por exemplo, eu queria fazer um dado. O dado é cheio de bolinhas, só que as bolinhas são fundas, são côncavas. Então eu preciso criar uma bolinha aqui, pode ser essa aqui, por exemplo, ó. Posso usar um Alt A aqui, só para alinhar, né, ó, para entrar no objeto. Eu sei que está na metade porque é o centro, então alinhou com a metade. Mas eu preciso cortar esse cara, né? Eu preciso que ele faça para mim um furo. Então tem uma ferramentazinha que vai fazer isso, tá? Então tem todo um recurso que o Max vai dar pra gente criar, furar objetos e tal, é bem legal, tá? Atravessar objetos. Se eu quisesse, por exemplo, que isso aqui fosse uma vibe de cápsula, e aí eu queria atravessar esse objeto para ter ele furado. Tem como criar isso aqui tudo, tá? Beleza? Então assim, com esse recurso, a gente consegue criar muita coisa em 3D. Por exemplo, ó, cenários completos utilizando low poly, formas simples, tá? E que causam um visual bem interessante. A maioria das coisas que a gente vai ver utiliza low poly. O low poly é um charme, né? Low poly se tornou um charme. E dá para fazer muita coisa, cara, com formas básicas. Com retângulo, com triângulo, com pirâmides. Muita coisa para se criar assim, ó. E é um visual super bacana, cara. E é charmoso. Então esse vai ser o exercício de vocês do fim de semana, tá? Vocês baixarem o programa e começarem a praticar criando formas primitivas simples. Ah, mas como é que eu crio isso aqui? Isso aqui são vários objetos juntos, que criam a sensação de que é uma coisa só, tá? É super tranquilo de criar isso e dá pra criar coisas bem legais, cara, tá?
E assim, tem muita gente que faz para vender, tá? Pode ver que isso aqui, ó, é um produto à venda, para usar em jogo, qualquer coisa. Isso aqui é uma hedra, aquela forma que parece um keyframe, ó. Na verdade, isso aqui são várias hedras, né? Tudo junto, tá? Então dá para fazer muita coisa com primitiva. Ah, mas a gente vai usar a primitiva para sempre? Não, a gente vai modelar ainda. Mas muita coisa pode ser criada com primitiva para vocês verem e para irem se acostumando com o processo de criação dentro do 3D Max. Isso vai ajudar muito. Por exemplo, o cenário do Crossroad, que é todo low poly, todo low poly, completamente low poly. Ó, com esse ângulozinho de câmera, que é só isso que é um ângulo, mas ele é todo low poly. Os carros, ó, os retângulos entre os carros, isso pode ser feito com mirror, isso pode ser feito com o shift e a seta, isso pode ser feito com qualquer coisa. O frango, né, os objetos, ó, é um excelente exercício para a gente praticar o começo da modelagem, o começo da construção de cenário, utilizando recursos de low poly. Ó, é muito polígono, mas fica super legal, cara, para simular o templo, né, o domo. Beleza? Perguntas? Dúvidas?